Abra sua Bíblia, irmãos, em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 17. Mateus 5,17. Antes de eu ler o texto para os irmãos, eu sempre estou meditando, né? Vira e mexe, eu estou lendo João capítulo 15. Uma das coisas que eu oro todo dia, né? Eu falo para Deus, eu não quero dinheiro, né? Não quero nem ouro nem prata, igual a Bíblia fala. Eu quero é frutificar, né? Eu quero é dar frutos, eu quero é ganhar almas e edificá-las. É isso que está no meu coração, eu sei que está no seu coração. Então eu sempre estou lendo João 15, porque João 15 Jesus ensina, né? Ele fala a respeito de nós como dar frutos, né? E o Senhor diz lá que, interessante, observa só nisso aqui, hoje eu estava meditando nisso. Muitas pessoas, elas querem frutificar, né? E elas até esforçam em frutificar. Só que lá em João 15, Jesus diz como que nós frutificamos. Como é que o Senhor fala que nós frutificamos? Lá ele fala assim: se a minha palavra permanecer em vocês, vocês vão dar muitos frutos. Então, como é que alguém se torna frutífero? Só esforçando? Se dedicando? Não. Olha só, porque lá em Salmos 1, que é um texto que eu sempre vou relembrando também, lá fala que o meu prazer está na palavra do Senhor e na sua palavra eu medito de noite. Aí lá diz, então eu serei como árvore plantada junto ao ribeiro que dá fruto no tempo, para dar fruto no tempo certo, para você, olha só, para você ser um líder frutífero, um discipulador frutífero, para você ser uma ovelha que dá frutos, o que você tem que fazer antes? O que você tem que fazer antes? Ter prazer na palavra do Senhor e meditar nela dia e noite. Olha aqui, se você, irmãos, é por isso, graças a Deus, você já abriu os olhos, você entendeu. É por isso que o Tadel, ele é uma peça fundamental para nós como igreja, porque nós queremos cada dia mais crescer como uma igreja frutífera. Por quê? Porque aqui nós estamos crescendo na palavra. Se você cresce na palavra, você cresce nos frutos. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, se você cresce na palavra, você vai crescer nos frutos. Amém? Agora diga comigo, se eu crescer na palavra, eu vou crescer nos frutos. Amém? Então, aprenda essa dica aí. Em Mateus 5,17, diz o seguinte: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhe a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Amém? Irmãos, para nós entendermos esse trecho aqui, nós vamos estar ministrando nessas semanas aí a respeito, né, nós estamos ministrando sobre Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7.
E hoje, para nós entendermos a respeito do versículo 17 até o versículo 20, nós vamos ter que entender duas coisas importantes, antes de nós entrarmos propriamente aqui. Entendermos a diferença de vida eterna e o reino dos céus. Geralmente as pessoas convertem, ela passa a vida inteira sem diferenciar essas duas coisas. Você vai ver que no livro de Mateus é o livro do reino dos céus. Constantemente, o livro de Mateus está falando essa frase, o reino dos céus. E você vai perceber que lá no livro de João não se usa esse termo, o reino dos céus. No livro de João não tem esse termo, o reino dos céus. Por quê? Porque o livro de João é um livro que fala de vida eterna. E o livro de Mateus fala do livro do reino dos céus. O que é o reino dos céus? É a recompensa. O livro de Mateus, ele não está falando propriamente de salvação. O livro de Mateus está falando a respeito de recompensa. Amém? O que o livro de Mateus está falando? Sobre o que, irmãos? Recompensa. Então, quando Jesus fala sobre a questão do reino dos céus, ele está falando da recompensa. Então, qual que é a diferença do reino dos céus, e da vida eterna? Olha só, a vida eterna, vamos ler lá, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Diz o seguinte: acharam? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras. Então, a Bíblia está falando que a salvação, ela é dada de graça para aqueles que acreditam na graça. Qual que é a graça? Que Cristo morreu para nos salvar. Amém? Então, aqui está falando que a salvação, ela não veio por aquilo que você fez, mas aquilo que Deus fez por nós. Então, ninguém foi salvo porque ele fez algo para Deus. Todos nós fomos salvos porque Deus fez algo para nós. Quem entendeu isso aqui? Amém? Isso aqui é muito importante. Então, a salvação, ela aconteceu assim. Não precisa abrir não, mas em Romanos 10, versículo de 9, diz: se vocês confessarem com a boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para salvação. Então, como é que nós somos salvos? Pela graça, por meio da fé. Qual que é a fé? Crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é Senhor, Ele é Salvador. Então, ali você obteve a salvação. Ali você obteve a vida eterna. Amém? Amém? Todos entenderam isso? Então, olha só. A salvação, ela é um dom de Deus. O que é? Um presente. Você recebeu um presente. O que você teve que fazer? Só acreditar que esse presente era para você. Não é isso? Qual que é o presente? Cristo crucificado pelo seu pecado, pelo meu pecado. Olha só. A salvação, ela é pela graça por meio da fé. Já repeti. A salvação, ela fala da eternidade. Presta atenção. Você vai perceber, não sei se você já leu o Apocalipse, você vai perceber que o livro de Apocalipse, ele fala da eternidade, mas o Apocalipse também fala do milênio. O que é o milênio? Cristo vai vir governar
Presta atenção nisso aqui. Se você entender isso aqui, você vai entender muito parte da Bíblia que você não entendia. Cristo vai vir antes da eternidade, Cristo vai vir por 1000 anos e ele vai governar sobre essa terra através dos santos. Durante 1000 anos, lá em Apocalipse você vai ler, depois mais na frente nós vamos falar melhor disso. Durante 1000 anos, Cristo vai governar sobre essa terra. Isso é chamado milênio. Isso é a recompensa dos santos. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus, ele vai vir sobre essa terra e Cristo vai governar sobre 1000 anos sobre essa terra. Isto é o reino dos céus que Jesus está falando no livro de Mateus. Então ele está falando que a respeito de pessoas que viveram os princípios do livro de Mateus, são esses que vão governar juntamente com Cristo durante 1000 anos. Só quem já veio no Tadeu anteriormente ouviu melhor sobre isso. A eternidade é algo que começa, a salvação é algo que começa, mas não termina. Isso é salvação, é eternidade, não tem fim. Mas a recompensa, que é os 1000 anos, Cristo governando sobre a terra, haverá um tempo determinado. E não, olha só, e não serão todos aqueles que se converteram que vão participar. Presta atenção nisso aqui para você não entender. Depois dá um nó na sua cabeça aí. Então Cristo, ele vai vir durante esses 1000 anos e ele vai governar sobre a terra através daqueles que praticarem os princípios do reino de Deus que está no livro de Mateus. Vocês entenderam essa parte aqui? Aí eu vou explicar aqui para vocês. A respeito da eternidade que veio através da graça por meio da fé, você já tem. Você vai perder isso? Não. A Bíblia diz que nada pode separar você do amor de Deus. Uma vez o Espírito Santo em você, uma vez o seu nome escrito no livro da vida, o Senhor não vai apagar. Não tem como você perder a eternidade. Isso aqui está definido. Entendeu essa parte? Não tem o diabo dizer para você, Bruna, você pecou, você perdeu a eternidade. Não existe isso. Uma vez a Bruna convertida, ela recebeu a eternidade, então essa eternidade já está definida. Ela foi salva eternamente pela graça de Deus por meio da fé. Ponto final. Até aí. Só que nós estamos falando, no livro de Mateus, a respeito de nós que temos a eternidade. Você que já tem a eternidade pela graça. Você praticar os princípios do reino de Deus e participar do governo de Deus no milênio sobre essa terra. Você sabia que muitos, a maioria, a Bíblia fala de um choro e ranger de dentes no livro de Mateus. A Bíblia fala que tem pessoas que elas vão se arrepender tão amargamente que elas vão chorar e os dentes vão ranger. O que significa isso? São pessoas que vão se arrepender profundamente. Quem são essas pessoas? São os cristãos que se converteram e que já receberam a eternidade, mas não viveram os princípios do reino dos céus, que está no livro de Mateus, e por causa disso, eles não estarão no governo juntamente com Cristo milênio, eles estarão fora. É como se você, olha só, você pudesse, é lógico que isso aqui é pequeno, o exemplo que eu vou te dar, é como se alguém convidasse você lembra daquela parábola, quando Jesus fala que ele convidou as pessoas para participar do banquete, mas eles desprezzaram o banquete, e eles disseram, não temos tempo para isso não, eu estou trabalhando, o outro disse, eu estou casando, então não tem tempo para ir para essa festa. Essa festa é o milênio, é o reino dos céus, é o governo de Deus sobre essa terra. A Bíblia diz que muitas pessoas rejeitaram isso. Quem são esses? São os crentes que converteram, mas que rejeitaram os princípios que vocês estão aprendendo, que nós estamos aprendendo aqui no livro de Mateus. Nós aprendemos muitos princípios. Se você praticar os princípios do reino dos céus, que está em Mateus, você está qualificado a participar do governo de Cristo sobre essa terra. Porque vai ser através dos santos que Cristo, olha só, presta atenção, tem gente que acha que o ponto final de Cristo é pisar na cabeça de Satanás e aniquilar. Irmãos, se o Senhor quisesse fazer isso, Ele já tinha feito. Ele vai fazer isso, mas Ele vai fazer muito além disso.
ele vai estabelecer o reino de Deus sobre essa terra. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Não parece que os planos de Deus foi frustrado lá no Jardim do Éden? O reino de Deus estava sobre a terra. Parece que Satanás tinha frustrado os planos de Deus, mas Deus vai restaurar o Jardim do Éden novamente sobre essa terra. Ele vai restabelecer, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Nenhuma criatura pode frustrar os planos do Criador. Deu para entender um pouco, irmãos? Então, olha só. Se a vida eterna você obteve pela graça e por meio da fé, em Mateus 11:12, olha só, abra sua Bíblia em Mateus 11:12. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, ou por esforço, e os que usarem de força se apoderarão dele. Vou repetir essa frase? Diga: o reino dos céus é tomado por força, e os que usarem de força se apoderarão dele. Amém? Olha só, a maioria das pessoas lê esse versículo, acha que está falando de salvação, de vida eterna. Esse texto, olha aqui, não está falando de salvação. Você vai ser salvo porque você foi para a Trindade a pé? Você foi salvo porque você vendeu os seus bens, seu carro e deu para os pobres? Aqui está falando que o reino dos céus é tomado por esforço, por dedicação. Em resumo, presta atenção. Está falando que o reino dos céus é tomado por obras. Quem tem obras, assume o reino dos céus. Quem não tem, não tem obras. Não assume o reino dos céus, aliás. O que Jesus está falando aqui nesse versículo? Ele está falando da recompensa. Ele está falando aqueles que têm obra, aqueles que se dedicaram. Esses serão recompensados. Esses participar do reino dos céus. Não tem obra, não participa. Deu para entender isso? É isso aí, olha aqui, é isso aqui que muda na sua cabeça, você entende a Bíblia. Muitas das vezes o crente, aquele que está vivendo em santidade, aquele que está andando em dedicação, aquele que está vivendo um relacionamento com Deus, na mente da maioria, parece que quando Cristo voltar, vai entrar todo mundo e Deus vai dar um tapinha nas costas. Aí ele não vai importar se o Mateus se dedicou e o Ito viveu uma vida relaxada espiritualmente. A maioria das pessoas acham que o Senhor vai dizer para a pessoa assim: está tudo bem, pode vir de qualquer jeito. Não, irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. Olha aqui para mim, vou te explicar isso aqui para você entender melhor. Imagina, olha aqui, imagina que aqui, essa parte de cá, é o milênio, é o governo, é o reino dos céus. Daqui para cá é a eternidade. Aqui sou eu. Aqui somos nós. Vem cá, Nilton, deixa eu te explicar. Vou explicar para os irmãos aqui, para você entender bem. Olha aqui. Estou dando choque. Onde eu triste, estou dando choque. Estou louco. Acho que eu sou o Highlander, né? Verdade, onde eu estou tocando hoje, está dando choque. Então, olha aqui. Eu e o Nildo, nós nos convertemos, nós dois, nos convertemos pela graça. Eu acreditei que Jesus é meu Salvador, ele acreditou que Jesus era o Salvador dele. O Nildo viveu uma vida dedicada espiritualmente. Foi um líder de célula dedicado, né, um discipulador exemplar, tendo uma vida, né, santa a respeito da sua família, uma vida de relacionamento com Deus. Eu não, converti, né, eu sou o cara que leva a coisa de qualquer jeito, né, todo mundo vai para o céu, e vai ser tudo assim. Aí, olha aqui, presta atenção. Nós dois temos o direito da vida eterna. Nós dois temos o direito de participar da vida eterna. Nós dois vamos para a eternidade. Mas antes de entrar na eternidade, vem cá, antes de entrar na eternidade, tem uma recompensa antes para aqueles que foram fiéis. Vem cá,
antes, olha aqui, antes de Jesus vir estabelecer a eternidade, que é a parte de lá, é a segunda parte, antes de ter a eternidade, vai ter os 1000 anos de Cristo governando sobre a terra. Quem vai participar? Imagina quem vai participar desses 1000 anos aqui, irmãos, do reino dos céus. O relaxadão aqui, espiritualmente, ou aquele que viveu um relacionamento íntimo com Cristo? Aquele que nunca frutificou, não gerou nada, irmãos. Passou um ano, uma vida inteira, não gerou nada. E o cara aqui gerou o tempo todo. Você acha que nessa primeira parte, que é a recompensa do reino dos céus, que é o milênio, eu vou participar desse negócio, irmãos? Olha aqui, se eu participar desse negócio, eu te falar uma coisa para você, Deus é injusto. Porque como duas pessoas totalmente diferentes vai participar da mesma coisa? Irmãos, a respeito de recompensa, Deus manifesta a justiça. A respeito da eternidade, Deus manifesta a graça. Dá para entender isso aqui? Aí, o Nilton viveu essa vida. Entra para a recompensa com Cristo. Fica aqui. Ele está no milênio. 1000 anos governando juntamente com Cristo sobre essa terra. Eu estou de fora. Depois que o Nildo participou dos 1000 anos governando com Cristo sobre a terra, desse banquete, porque isso é um grande privilégio, 1000 anos vindo com Cristo e governando sobre essa terra. Depois que passar 1000 anos, aí sim, presta atenção nesse detalhe, aí sim, eu e o Nildo vamos participar da eternidade. Aí sim, todos aqueles que receberam o Espírito de Deus vão participar da eternidade. Mas participar do milênio, da recompensa, do reino dos céus de Mateus, só aqueles que praticaram os princípios desse reino. Amém? Deu para entender mais claro através disso aqui? Quem entendeu, quem não entendeu? Quem entendeu, levanta a mão. Deixa eu ver. Quem ficou mais doidão? Todo mundo entendeu? Tá bom. Agora presta atenção. O reino dos céus, olha só, o reino dos céus, que nós falamos da primeira parte aqui, ele é dividido em 3 partes, presta atenção. Ele é dividido na aparência, olha só, na realidade e na manifestação. Depois você lê na sua casa, olha só, Mateus capítulo 13, Jesus fala de muitas histórias, e cada história que ele fala em Mateus capítulo 13, fala da aparência. Ele está falando no capítulo 13 de Mateus, a aparência é como o reino dos céus parece. Mas em Lucas capítulo 17, versículo 20, abre aí Lucas 17, versículo 20. Obrigado, Luciano. Vamos lá, irmãos, o tempo aqui é rápido. Lucas 17, versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Diga, o reino de Deus está entre nós. Diga, o reino de Deus está dentro de mim. Amém? Então, qual que é a realidade? Presta atenção. Qual que é a realidade atual do reino de Deus? É que o reino de Deus está dentro de nós. Ao começar, o irmão falou que falta 10 minutos. Nem aqueci. Vamos lá, irmãos. A realidade está dentro de nós. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado. A realidade do reino de Deus está dentro de você. Amém?
Mas olha só, o reino de Deus que está dentro de nós, ele também vai se manifestar, que é os 1000 anos que eu falei com os irmãos aqui, que eu expliquei aqui para os irmãos. Amém? Todos entenderam? Então, olha só, o povo do Velho Testamento, eles tinham uma lei. E o povo do Novo Testamento, o povo do reino dos céus, tem também as suas leis. Jesus veio para cumprir a velha lei e estabelecer as leis do seu reino. Volta lá em Mateus capítulo 5. Jesus disse, no versículo 17, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus, ele veio para quê, irmãos? Para pegar as leis do Velho Testamento, amassar e jogar no lixo? Não. Ele disse, olha, eu não vim para abolir, para retirar essa lei, para descartar a lei do Velho Testamento. Ele está dizendo, eu vim para cumprir. Mas Jesus não veio só para cumprir a lei do Velho Testamento. Ele também, após o cumprimento da lei do Velho Testamento, ele veio estabelecer a lei do reino dos céus. Você está entendendo isso aqui? Olha só. A lei do Espírito, que é a lei do reino dos céus, é superior à lei dos profetas do Velho Testamento. Então, eu quero explicar uma coisa importante para você. Nenhuma pessoa, nem os profetas, nem o homem que se dedicou a mais no Velho Testamento, conseguiu cumprir a lei do Velho Testamento. A lei do Velho Testamento, ela não é, o homem natural, não é capaz de cumprir aquilo que foi determinado por Moisés no Velho Testamento. Nem o homem cumpriu, mas Cristo veio e cumpriu a lei do Velho Testamento na sua totalidade. Amém, irmãos? Jesus cumpriu toda a lei. Ele não deixou nenhuma de se cumprir. Olha só. Jesus não veio para revogar, quer dizer tirar, mas cumprir. Olha só. A lei de Moisés do Velho Testamento, ela era dividida em 3 partes. Para você cumprir a lei do Velho Testamento, você tinha que cumprir 3 partes. A primeira parte era o seguinte: os mandamentos. Já ouviu falar dos mandamentos do Velho Testamento? Então, isso faz parte da lei. Os mandamentos eram os princípios básicos da lei. Eles traduziam o espírito da lei e foram resumidos nos 10 mandamentos. Mas, na verdade, no Velho Testamento não há só 10 mandamentos. Há mais de 400 mandamentos. Só que o Senhor, lá no Êxodo capítulo 20, ele resume esses mais de 400 mandamentos em 10. Então, para você cumprir, olha só, para você cumprir a lei, você tinha que cumprir pelo menos os 10 mais importantes. Mas nós sabemos que nenhum de nós cumprimos, nenhuma pessoa conseguiu cumprir aqueles 10 mandamentos. É por isso que está escrito lá em Romanos 3, 23, diz o quê? Que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Todos pecaram o quê? Todos os homens não conseguiram cumprir esses mandamentos, esses mais de 400 mandamentos. Ninguém conseguiu. Então todos estavam separados. Mas Cristo veio e cumpriu todos os mandamentos. Amém? Olha só, eu quero te mostrar uma realidade espiritual. Que em Cristo, através de Cristo, você cumpriu toda a lei. Porque Cristo cumpriu toda a lei. Então você, em Cristo, você cumpriu toda a lei. Amém, irmãos? É por isso que a Bíblia diz que nós não somos mais justificados, nós não estamos debaixo mais da lei, mas nós estamos, olha só, nós somos agora justificados pela fé. Por que nós somos justificados pela fé? Porque eu acredito que eu em Cristo, eu cumpri toda a palavra. Você está entendendo isso? Você em Cristo, você cumpriu tudo aquilo que você não era capaz de cumprir.
Nenhum homem era capaz de cumprir. Então você é justo pela fé. Vocês estão entendendo? Você não tem que acreditar, você não acredita na obra que você pratica. Você acredita na obra que Cristo já praticou. Quem entendeu isso aqui? Amém? Olha só. A lei do Velho Testamento, a lei de Moisés, além dos mandamentos, havia o juízo. Porque olha só, não é só uma questão de você dizer, não, eu não cumpri os mandamentos, ok, tudo bem, não vai acontecer nada. Para cada quebra de um mandamento havia uma condenação, havia um juízo. Quando alguém quebrava o mandamento, havia um juízo sobre ele. Está entendendo isso aqui? Por isso que a Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. Quando você quebra um mandamento, você está condenado por causa daquela quebra. Então por isso nós estamos condenados à morte. Então, olha só, no Velho Testamento, alguém que quebrava a um mandamento, havia um juízo sobre ele. Havia várias formas de juízo. Havia, irmãos, uma simples, olha só, havia diferenças de juízo. Havia uma simples, por exemplo, a pessoa quebrava algo mais simples. Ele tinha que restituir alguém. Era um juízo brando, menor. Mas havia alguns casos que, por exemplo, se o Márcio, vou dar um exemplo para você. Na lei do Velho Testamento, a lei de Moisés é o seguinte: se o Márcio matasse um vizinho, o filho de um vizinho, o que a lei dizia que era o juízo sobre ele? Ele deveria também ser morto. Ele era morto pelo fato de ter matado o vizinho. Outra condenação, outro juízo do Velho Testamento. Se o filho, presta atenção, se um filho amaldiçoasse o pai, qual que era o juízo sobre ele? Você acha que era uma surrinha? Você acha que era um... Fica no milho aí de castigo aí. Deixa eu mostrar para vocês o que é a condenação do Velho Testamento, do juízo. Se um filho amaldiçoasse o pai, ele tinha que ser apedrejado. Ele era morto por apedrejamento. Sabe quem que era o primeiro a apedrejar o filho? O pai. O pai e a mãe pegavam a primeira pedra. E o primeiro a matar o próprio filho era o pai. Olha aqui, irmãos. Isso aqui era a lei do Velho Testamento. Agora presta atenção. Jesus cumpriu os mandamentos? Jesus cumpriu os mandamentos? Cumpriu, porque ele disse que ele não veio tirar, ele veio para cumprir. Ele cumpriu os mandamentos. Mas Jesus cumpriu o juízo do Velho Testamento? Cumpriu. Na cruz, Cristo cumpriu o juízo dos mandamentos. Porque quando Cristo ele é crucificado, olha só, a Bíblia diz que não havia pecado nele. Mas olha só, ele além de cumprir o mandamento que você não tinha capacidade de cumprir, ele cumpriu por você, ele também, olha só, ele cumpriu o juízo. Porque o erro nosso nos levaria ao juízo. Mas ele decidiu morrer em nosso lugar. Os irmãos estão entendendo isso? Então ele cumpriu o juízo também. O juízo que estava sobre nós, a condenação que estava sobre nós, pairou sobre ele. Então Cristo cumpriu o juízo. Por que o juízo não está sobre nós? Porque Cristo cumpriu o juízo. Amém? Diga comigo, Cristo cumpriu o juízo. Agora diga assim, Cristo cumpriu o juízo que estava sobre mim. Os irmãos, você entendeu isso aqui? Outra coisa. Só vou ler Gálatas capítulo 3, versículo 13. Não precisa abrir não, só ouça. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Glória a Deus, amém, irmãos? Amém? Dá para você se fortalecer no Espírito de Deus? Você está debaixo de condenação, agora você está debaixo de liberdade em Cristo Jesus. Olha só, a lei no Velho Testamento, além dos mandamentos, juízo, tinha as ordenanças. O que eram as ordenanças? Tinha casos de pecado que ela... O que eram as ordenanças? Havia pecados que não havia o juízo sobre eles, mas haveria sacrifício de animais para expiação do pecado. Então, havia alguns pecados que as pessoas cometiam,
era necessário que um animal morresse, para que o sangue daquele animal, o que significava? Deixa eu explicar para vocês aqui. Talvez você não entenda por que era sacrificado o animal. Pegava um animal inocente. O animal tem culpa de alguma coisa? Pegava um cordeiro lá inocente. Pegava ele, colocava a mão na cabeça. Quando João Batista viu Jesus, o que ele disse? Primeira vez que ele olhou, mostrou para as pessoas, disse: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. O que ele estava dizendo? Vocês mereciam morrer, mas ele que vai morrer no lugar de vocês. Então, olha só, Jesus cumpriu os mandamentos, Jesus cumpriu o juízo e Jesus cumpriu a ordenança, que é a expiação de pecado. Jesus morreu no nosso lugar para que o seu pecado fosse perdoado, para que o meu pecado fosse perdoado. Amém? Então, olha só, Jesus, ele cumpriu tudo isso. Olha só, para você cumprir as ordenanças, antes que eu esqueça, tinha que ter 3 coisas. Olha só, o que tinha que ter? Tinha que ter o sacerdote, tinha que ter o sacrifício e tinha que ter o templo. Você vai perceber no Novo Testamento que a Bíblia ensina que Jesus é o sumo sacerdote, que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo, que é o sacrifício, e Jesus é o próprio templo, porque ele diz que eles iam destruir o templo, mas em 3 dias ele seria erguido novamente. Jesus era o templo. Então todas as ordenanças que era necessário para se cumprir no Velho Testamento, Jesus era as 3 delas. Amém, irmãos? Jesus não veio para retirar a lei do Velho Testamento. Ele veio para cumprir, por causa de homens e mulheres pecadores como nós. Nós éramos incapazes, nós estávamos debaixo de condenação, mas ele cumpriu em nosso lugar. Amém? Os irmãos entenderam isso? Olha só. Só que quando Jesus, ele cumpre, presta atenção, quando Jesus cumpre a lei do Velho Testamento, olha só, ele cumpriu a lei do Velho Testamento, mas ele não veio só para cumprir a velha, ele veio para estabelecer a nova. Presta atenção, irmãos. Diga para o irmão que está ao seu lado: a lei do Novo Testamento é superior à do Velho. Diga para ele: a lei do reino dos céus é superior à lei do Velho Testamento. Amém? No Velho Testamento, presta atenção aqui, dizia o seguinte, que nós não podemos matar. Não é isso? No Velho Testamento. Jesus cumpriu isso? Cumpriu. Mas no Novo Testamento diz para nós o seguinte, isso aqui é poderoso demais. Nós vamos falar nas próximas semanas. Lá, aqui, a partir do versículo 21, vai falar que a lei do reino dos céus é superior à antiga. Porque no Velho Testamento você não podia matar. Mas agora você que tem o Espírito Santo, que está no reino dos céus, a Bíblia diz, se nós irarmos contra o nosso irmão, estamos sujeitos a julgamento. O que ele está falando? Se eu ficar brabinho com a mulher dentro de casa e meter a mão na mesa e xingar, olha aqui, presta atenção, eu estou sujeito a julgamento. Presta atenção, irmãos. Que julgamento é esse? Olha, mas a eternidade não já está garantida? A eternidade não está garantida, irmãos? Todos nós estamos na eternidade? Diga comigo, eu estou na eternidade. Olha aqui para mim agora. E a recompensa, que é o milênio? Está em aberto, querido. Ele está falando desse julgamento. Júnior, ele está falando, olha, se você já viu um versículo que fala no Novo Testamento, se eu chamar o meu vizinho, meu amigo de tolo, eu posso estar sujeito ao julgamento. O que é o julgamento? Eu não participar da recompensa por causa da minha má conduta em relação à lei do Novo Testamento. Está entendendo isso aqui, irmãos? Está entendendo? Cristo já cumpriu a lei que impedia você da eternidade. Mas nós agora que temos o Espírito Santo, temos que estar atentos. É por isso que, irmãos, você não pode perder nenhum dia no Tadel para você aprender isso. Você vai aprender aqui, querido. Sei que vocês estão aprendendo, né? Qual que é a condição nossa para entrar no reino dos céus?
Versículo 20. Aí, abre aí. Achou aí Mateus 5:20? 5:20? Pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos... Qual que é a condição para nós entrar no reino dos céus? Qual que é a condição que eu tenho que ter? Ter uma justiça superior à dos fariseus e mestres da lei. Diga comigo, para mim entrar no reino dos céus, eu tenho que ter uma justiça superior aos fariseus e mestres da lei. Deixa eu explicar aqui para você. Para nós entrarmos aqui na recompensa, temos que ter uma justiça superior. É isso que Jesus está falando. Eu que estou falando isso aqui, irmãos? É Bíblia, só ler. Justiça superior, presta atenção. Vou te explicar o que é a justiça superior. Os fariseus, eles davam dízimo. Dava dízimo. Mas olha só, a justiça do fariseu financeira parava no dízimo. A minha justiça tem que ser superior, eu tenho que ter acima disso. O que ele está dizendo? Se a justiça do fariseu é aqui, a minha tem que ser acima. Qual que é a posição de nós? Que nós, não, olha só, Deus não governa só sobre os 10% nossos. Ele governa sobre os 100% que está sobre as nossas vidas. Justiça superior. Os fariseus, eles praticavam uma lei do Velho Testamento. Eles não adulteravam. Vocês vão aprender isso aqui nas próximas semanas. Eles não adulteravam, nós vamos falar sobre isso. Mas Jesus disse que ele não fala só sobre a questão do adultério, quer dizer, ter relação sexual com a mulher fora do casamento. Não está falando só sobre isso. Ele diz que se eu olhar, imagina, eu não casado, né? Solteirão, a Evanilda passa lá, cinturinha de pilão, aquele, né, malhadinha. Aí eu vou dar aquela encarada, aquela imaginada, aquele desejada, o que a Bíblia diz? Que no coração eu já adulterei com ela. Então, nós que vamos participar do reino dos céus, nós não vamos só nos contentar e não adulterar, porque eu nunca deitei com uma mulher fora do meu casamento. Mas ele está dizendo que nem o desejar dos olhos, cobiçar dos olhos, pode estar entre nós. Então é justiça superior. Está entendendo isso aqui, irmãos? A justiça dos fariseus, eles não matavam. Eles não matavam. Justiça do Velho Testamento. A Bíblia diz, eu expliquei para os irmãos, nós não vamos nem irarmos contra o nosso irmão. Agora deixa eu explicar uma coisa para você, irmãos. Qual que é a única forma de nós praticarmos essa justiça? Você acha que você vai praticar isso na sua força, sua natureza humana? Você só consegue praticar uma justiça superior através do Espírito que já está dentro de nós. Você está entendendo? Através do Espírito que está dentro de nós. Só o Espírito Santo pode te levar a uma justiça superior. Amém? Quando você assume isso, você desfruta daquilo que Jesus estava falando. Amém?